Capítulo 34. Ultrapassando o limite. O anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Quando previamente competindo contra Tang San, pelos dois rapidamente entraram na fase de competir com poder espiritual. Men-Ira não usou suas facas atravessadoras de espírito. Men-Shu não estava convencido que Tang San, que segurava esse tipo de arma de arremessar pela primeira vez, pudesse fazer melhor do que sua neta. Men-Ira assentiu para seu avô. Vovô, comece. Men-Shu disse para Tang San. Você está pronto? Tang San assentiu. Quando competindo com armas ocultas, como ele ainda precisaria se preparar? É claro que com seu temperamento ele naturalmente não poderia dizer algo como isso. Men-Ira também rapidamente prendeu a bolsa de pano nas roupas ao redor de sua cintura. Na parte de trás da bolsa havia convenientes fixadores que podiam aderir a qualquer textura de roupa. Enquanto ela vestia a bolsa de pano, ela ainda olhou especialmente para Tang San. Descobrindo que Tang San estava um tanto inexpressivamente segurando a bolsa de pano em uma mão, parecendo que ele não podia realmente usar armas ocultas do tipo arremessar. Vendo essa cena, Men-Ira achou difícil não ficar um pouco satisfeita consigo mesma. O Duque Dragão Men-Shu agiu, não dando um passo, mas fazendo um lançamento casual, jogando a bengala de cabeça de dragão de 4 metros de comprimento em sua mão. Um alto e claro grito de dragão soou da cabeça da bengala de dragão. Como se a bengala prateada se tornasse um dragão prateado vivo, rapidamente golpeando a grande árvore a 30 metros de distância, com um abafado som de pen. A força que Men-Shu usou foi perfeita, o suficiente para demonstrar sua força de chacoalhar, sem machucar a árvore. As folhas caindo como chuva. Com um charmoso grito, Men-Ira usou ambas as mãos simultaneamente, jogando uma por uma em sucessão de frias luzes velozes da bolsa de pano. Seus movimentos podiam também ser considerados ágeis. Em uma respiração, todas as 18 facas atravessadoras de espírito haviam sido jogadas. Talvez fosse porque seu coração estivesse transbordando de fúria contra Tang San, assim excitando seu humor. Men-Ira claramente sentiu que suas facas atravessadoras de espírito hoje pareciam incomumente boas. Ela estava certa de que cada uma de suas facas atravessadoras de espírito haviam precisamente atingido o alvo, algumas até mesmo perfurando 2 folhas. A atenção de Men-Ira estava focada em terminar de jogar suas facas de arremessar. Mas Men-Shu, após usar a bengala cabeça de dragão, deixou seu olhar cair sobre Tang San. Sua bengala cabeça de dragão era um espírito ferramenta. Após se separar dele, ele só precisava contar com poder espiritual para recuperá-lo. Não havia necessidade de um controle cuidadoso. Ele queria ver se esse jovem chamado Tang San poderia ou não mais uma vez deixá-lo impressionado. Sob o olhar de Men-Shu, as ações de Tang San confundiram grandemente o marido e esposa do inigualável dragão serpente. Quando a bengala cabeça de dragão golpeou, ele já havia se virado. Mas ao invés de se virar na direção da árvore-alvo, ele ao contrário ficou de costas para ela. Ao mesmo tempo em que Men-Ira agiu, Tang San moveu a bolsa de pano em sua mão. A inteira bolsa de pano em sua mão direita se abriu num flash. Imediatamente em seguida, a bolsa de pano rapidamente balançou. 18 luzes frias praticamente simultaneamente deixaram suas posições originais. As facas atravessadoras de espírito de Men-Ira naturalmente foram jogadas em linha reta adiante. Mas Men-Shu claramente viu que as facas atravessadoras de espírito que Tang San jogou inesperadamente viajaram em um arco. Jogar uma faca de arremessar numa trajetória arqueada já requeria habilidade e técnicas superiores. Mas Tang San, sem nem mesmo usar suas mãos para diretamente controlá-las, apenas as jogando pela bolsa de pano,
Deu a todas as facas atravessadoras de espírito esse tipo de efeito. Mesmo como um doulu espiritual, Menshu não pode evitar ficar chocado. Olhando cuidadosamente na direção em que as facas atravessadoras de espírito Tansan estavam voando. Um som de Duodui rompeu. O som concentrado das lâminas curtas perfurando o tronco da árvore. As folhas da árvore gradualmente caíram no chão. A disputa já havia acabado. Meniran virou sua cabeça para olhar para Tang San. No momento certo para ver Tang San se virar. Ela não pode evitar ficar um tanto surpresa e disse furiosamente: "Você não arremessou?" Tang San balançou a bolsa de pano vazia em sua mão, dizendo: "Eu já joguei." No momento em que Meniran olhava distraída, o marido e a esposa do inigualável dragão serpente já haviam chegado ao seu lado. Menshu suspirou, dizendo: "Habilidade brilhante. Iran, você perdeu." Meniran, falhando em entender a razão, olhou para seu avô. Menshu balançou sua cabeça na direção dela, dizendo: "Não é preciso ver o resultado. Nós estamos indo." "Não. Eu não acredito nisso. Sem primeiro ver isso com seus próprios olhos." Como Meniran poderia ficar convencida de que sua principal habilidade de arremessar armas iria perder para esse Tang San que já estava sem força física? Ignorando a obstrução de seu avô, ela correu como se voasse até aquela grande árvore. Ela não podia acreditar que iria inesperadamente perder. Menshu suspirou, murmurando para si mesmo: "Dessa vez talvez o golpe para ela não seja pequeno." Porém, a deixar entender o princípio de que há pessoas além de pessoas, céus além de céus, também não faz mal. Chegando aos pés da árvore, Meniran primeiro de tudo olhou para as facas de arremessar que ela havia jogado. Assim como ela havia estimado, as 18 facas de arremessar estavam completamente cravadas no tronco da árvore. Ainda mais dentro de uma pequena área. Em cada faca atravessadora de espírito havia pelo menos uma folha de árvore. No máximo até 3. Comparado ao seu nível normal, isso ainda poderia ser considerado um pouco melhor. Mas, à medida que o olhar de Meniran se moveu para cima, olhando para aquelas facas atravessadoras de espírito com os laços de seda azul, ela ficou completamente entorpecida. 18 facas atravessadoras de espírito com laços de seda azul estavam ordeiramente cravadas em 3 filas. Cada fila com 6 facas. No lugar exato para formar o caractere de linhas uma em cima da outra. Cada faca atravessadora de espírito perfurou um total de 3 folhas de árvore. Até mesmo ao ponto das lâminas das facas perfuraram a árvore com a mesma profundidade. Comparadas às 18 facas atravessadoras de espírito irregularmente cravadas de Meniran, o contraste era muito claro. A voz de Menshu alcançou os ouvidos de Meniran. "Menina, conceda. A habilidade de Tang San é algo que até mesmo eu sou incapaz de realizar. Jogar ao mesmo tempo. Atingindo a árvore ao mesmo tempo. Até mesmo sem fazer qualquer som. Com cada faca atravessadora de espírito perfurando 10 folhas de árvore ou mais. Além disso, enquanto jogava ele estava virado de costas, sem usar seus olhos para ver. Uma habilidade como essa só pode ser descrita como brilhante." Meniran lentamente se virou, olhando para seu avô. Embora seu olhar já não estivesse mais entorpecido, ela parecia ter perdido seu espírito. Sem nem mesmo suas facas atravessadoras de espírito. Ela andou de volta até seus avós passo a passo. Assim como Menshu havia dito. Ter sido derrotada em sua melhor habilidade atualmente havia sido um golpe muito grande para Meniran. Dentro de 3 dias,
perdendo para Tang San 2 vezes em sucessão. Ainda mais uma derrota sendo mais miserável do que a outra. Tendo 2 bestas espirituais roubadas. A confiança que ela sempre teve foi espancada. Machucada e despedaçada por Tang San. Tang San caminhou vários passos adiante. A palma passando em sua cintura. Retirando uma agulha de aço. Atingindo as facas atravessadoras de espírito na árvore até todas elas se soltarem. A agulha de aço voltou para sua mão seguindo a trajetória e as facas atravessadoras de espírito também foram coletadas uma a uma em sua mão. Usando a bolsa de pano para empacotá-las. Terminando isso. Com passos rápidos Tang San alcançou Menhira. Senhorita Men. Suas facas atravessadoras de espírito. Menhira ergueu sua cabeça para olhar para ele. No momento seu belo semblante parecia um tanto pálido. Você está debochando de mim? Tang San balançou sua cabeça. Dizendo. Não. Na verdade você não precisa ficar triste. Eu tenho praticado armas ocultas desde os 3 anos de idade. Apesar de eu ainda ter apenas 12 anos esse ano. Eu já pratiquei por um total de 9 anos. Quando usando armas ocultas agora há pouco essa já foi minha força total. Aquela era a habilidade mais singular que eu sou capaz de usar atualmente. Armas ocultas. Um pouco do interesse de Menhiram foi despertado por esse novo termo. Tang San entregou as facas atravessadoras de espírito nas mãos dela. Armas usadas furtivamente para revelar seu efeito. Eu chamo isso de armas ocultas. Armas ocultas não devem ser usadas para disputas. Mas como um método de inesperadamente obter a vitória por pegar o oponente desprevenido. Quando Menhiram propôs competir com ele em armas ocultas. Tang San. A parte de não saber se ria ou se chorava. Ainda sentiu um tipo de sensação agradável. Afinal, desde que veio para esse mundo, essa era a primeira vez que outra pessoa parecia estar usando armas ocultas. Novamente se lembrando de que desde que se encontrou com essa menina mais velha do que ele, embora realmente não houvesse sido deliberado, ele ainda havia causado um monte de problemas para ela. Roubando 2 anéis de espírito úteis para ela. Ele se arrependia um pouco disso em seu coração. No momento a situação já estava resolvida. Mas ele não pode evitar dizer algumas coisas para Menhiram. Ele não esperava que Menhiram desistisse de cultivar armas ocultas no futuro por causa do golpe de hoje. Os grandes olhos de Menhiram piscaram. Dizendo. Então por que você é capaz de usar armas ocultas até esse tipo de nível? Tang San disse. Praticar armas ocultas ainda requer certo método. Atualmente, esse tipo de faca de arremessar não é adequada para você. Para você. O volume delas é um pouco grande demais e seu peso também é um tanto exagerado. Eu acho que se você mudar para agulhas de arremessar, elas vão ser ainda mais efetivas. Dessa forma. Enquanto falava, ele ergueu sua mão para passar sobre uma das pedras de jade no 24 pontes ao luar. Uma agulha penetradora de ossos de 5 cum de comprimento já havia aparecido na palma de sua mão. Tang San entregou a agulha penetradora de ossos para Menhiram, dizendo. Esse é um tipo de agulha que eu chamo de agulha penetradora de ossos. 5 cum de comprimento. A frente fina e a parte de trás grossa. O peso não chega a 1/5 das suas facas de arremessar. Mas elas ainda são capazes de chegar bem longe. Com poderosa penetração. Pela massa ser pequena. Elas são muito fáceis de carregar. Embora dessa vez fosse uma coincidência. Eu destruí suas chances de obter uma besta espiritual 2 vezes.
Se você quiser, eu posso te dizer sobre um tipo de método para cultivar armas ocultas. Quando você voltar, você pode tentar isso. Isso deve ser um bom acordo. Melhor do que apenas praticar. Menhir olhou sem expressão. Você vai me ensinar? Ela ainda se lembrava claramente de que anteriormente seu avô havia dito que iria tirar um braço dele. Quando ela levantou sua cabeça para olhar para Tang San, ele descobriu que o olhar de Tang San estava extremamente claro. Sem qualquer malícia. Ele claramente não estava mentindo. Tang San disse: o caminho das armas ocultas é igualmente amplo e profundo. Você quer aprender? Menhir assentiu subconscientemente. Tang San sorriu levemente, dizendo: agora há pouco eu não estava usando meus olhos. Mas ainda fui capaz de atingir o alvo. Isso foi porque eu usei um tipo de habilidade básica de armas ocultas. Ela é chamada de localização sonora. Contando com a audição para distinguir a localização do alvo. Sob iluminação ruim ou talvez circunstâncias inadequadas. Incapaz de ver a localização precisa do alvo com os olhos. A audição pode dar resultados extremamente importantes. Praticando uma boa localização sonora. Quando atirando armas ocultas, você não terá um ponto cego e também possuirá uma natureza ainda mais oculta. Localização sonora era um exercício básico das armas ocultas. Não era considerado algum tipo de segredo. Imediatamente Tang San não se importou com o marido e esposa do inigualável dragão serpente ao lado. Simplesmente explicando esse tipo de exercício. Ainda mais. Explicando um pouco sobre os métodos para praticar armas ocultas. Logo no início, Menhir ainda tinha alguns ressentimentos em seu coração. Mas à medida que Tang San falava, ela sentia uma vez após a outra em menos tempo do que era necessário para se tomar uma xícara de chá. As palavras de Tang San deram a ela uma percepção completamente nova do mundo das armas ocultas. Você pode praticar essas. O efeito das armas ocultas assistindo você já é bem grande. Tang San usou as palavras mais breves para terminar sua explicação para Menhir. Ele não estava avaliando a vassoura como se fosse sua. Além de estar ansioso para absorver o anel de espírito da aranha demônio cara de homem para ir procurar por Xiao Wu. Agora sua força física e poder espiritual haviam ambos se recuperado por um tempo. Ele sentiu que devia ser capaz de absorver o anel de espírito. O Duque Dragão e a Vovó Serpente ficaram o tempo todo de pé ao lado assistindo a Tang San ensinar Menhir sem interromper. Originalmente o Duque Dragão tinha uma expressão um tanto sombria devido ao que Zhao Wuji havia dito. Mas no momento já havia um sorriso em seu rosto. Menhir lançou um olhar significativo para Tang San. Eu não vou te agradecer. Tang San sorriu levemente. Eu não esperava por isso. Rindo. Menhir gargalhou. Ela era muito bonita e dessa vez mudou imediatamente como se fosse descongelada pelo vento de primavera. Você só tem 12 anos? De fato precoce. Venha. Deixe a irmã mais velha te beijar. Enquanto falava, ela repentinamente se moveu, se aproximando para beijar Tang San na bochecha. Tang San claramente não havia antecipado que Menhir iria atacá-lo furtivamente. Apenas sentindo uma explosão de calor em seu rosto. Por um momento não apenas o seu rosto corou, mas até suas orelhas ficaram rubras. Menhir, vendo sua aparência embaraçada, se sentiu bem alegre. Firmemente dizendo: você não pode ter ideias estranhas. Isso foi a minha aposta com você. Se você concordou com uma aposta, você deve aceitar a derrota. Eu não iria me recusar a reconhecer isso. Bem, nós estamos indo. Você também se apresse e absorva esse anel de espírito.
Se eu cruzar com você causando problemas da próxima vez que eu estiver caçando uma besta espiritual. Funf. Enquanto falava. É óbvio que claramente não havia nenhuma força por trás disso. O Duque Dragão e a Vovó Serpente sorriram um para o outro, novamente balançando a cabeça para Zalvuji. Com isso eles levaram sua neta a se afastar pelo ar. Eles ainda tinham que imediatamente encontrar outra besta espiritual para sua neta e então deixar esse lugar o mais rápido possível. Eles não podiam se proteger contra a ameaça do macaco titã gigante. Oscar se moveu até o lado de Tang San sorrindo maliciosamente. Sanir. Prazeroso ou não? Tang San o encarou um tanto sem palavras. O que foi prazeroso? Dê-me outra salsicha de recuperação. Oscar gargalhou. Seu pai tem uma salsicha grande. Com seu vulgar encantamento espiritual. Ele diretamente entregou uma salsicha para Tang San, se virando na direção do cadáver da aranha demônio cara de homem. Agora, uma densa luz roxa já havia se condensado sobre o cadáver. Exatamente o melhor momento para absorvê-lo. Olhando para isso, a expressão um pouco relaxada de Tang San mais uma vez ficou tensa. Ele imediatamente se lembrou. Xiao Wu ainda esperava por sua ajuda. Comendo a salsicha. Ele andou até ela e se sentou ao lado da aranha demônio cara de homem. Eu vou incomodar todos vocês. Zalvuji acenou com a cabeça para Tang San, balançando sua mão. Os estudantes se juntaram formando um círculo com Tang San no meio, cuidadosamente o protegendo. Com a proteção deles, Tang San não mais precisava se preocupar com bestas espirituais comuns ameaçando ele. Ele finalmente foi capaz de absorver o formidável anel de espírito diante dele com toda a sua concentração. Erguendo sua mão direita, a luz azul produzida pelo espírito grama azul prateada gradualmente apareceu na palma de Tang San. Respirando fundo, Tang San invocou o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. A luz roxa como se estivesse esperando por muito tempo e finalmente tivesse encontrado uma abertura. Assim que começou a sentir o espírito de Tang San, imediatamente como se fosse uma centena de rios fluindo para o mar, avançou na direção de Tang San. Vendo a luz roxa escura pronta para envolver o corpo de Tang San, Zalvuji não pode evitar ficar chocado. Tais flutuações de poder espiritual tão fortes. Essa aranha demônio cara de homem já tinha quantos anos de cultivação afinal? Como a pessoa envolvida, Tang San sentiu isso ainda mais claramente. Ele apenas sentiu um tremendo calor fluir na direção dele e abruptamente dentro dele. Ainda sem esperar por sua reação. Aquele calor como uma poderosa chama começou a queimar seu corpo. A aranha demônio cara de homem certamente já era por si mesma tirânica, o anel de espírito que ela formava era brutal. Intensa energia entrou em Tang San e começou a quebrar e remodelar seu corpo. Embora a energia contida dentro do anel de espírito não fosse consciente, ela basicamente ainda não era uma coisa que a consciência de Tang San podia controlar. Sob as poderosas flutuações de poder espiritual, Tang San apenas sentiu como se seu corpo estivesse explodindo. A dor violenta o fez imediatamente vomitar sangue. Todos cercando ele ficaram simultaneamente assustados. Eles também já haviam absorvido anéis de espírito. Mas essa era a primeira vez em que eles cruzavam com algo como isso. Zalvuji disse em voz baixa. Esse anel de espírito da aranha demônio cara de homem é excessivamente tirânico. Absorvê-lo não é fácil. Agora ele só pode confiar nele mesmo. Enquanto absorve o anel de espírito, ele não pode receber ajuda de nenhuma força externa. De outra forma, isso só resultará num efeito contrário.
No momento nós só podemos acreditar que Tang San será capaz de recebê-lo e retornar para nós. O que Zalvuji não falou foi que quanto mais difícil de absorver o anel de espírito, maiores os efeitos resultantes irão ser. Afinal, se a energia anexada for enorme, a habilidade espiritual gerada naturalmente também será extremamente incrível. Menshu e Shao Tianxian levaram Menhira na direção das bordas da grande floresta Estreladou. Shao Tianxian continuamente observava sua neta, desde que deixaram o grupo da academia Shiurek. Menhira esteve o tempo todo de cabeça baixa em silêncio, aparentemente refletindo em alguma coisa. Iran, sobre o que você está pensando? Shao Tianxian perguntou. Menhiram foi despertada de seus pensamentos pela voz de sua avó. Eu estava pensando sobre o que o Tang San disse. Diga-me, vovó. No futuro eu devo ou não usar aquela agulha penetradora de ossos? Shao Tianxian sorriu, dizendo: se você se sente bem com elas, então as use. Embora a aparência daquela agulha seja um pouco incomum, não será difícil encontrar pessoas para fazê-la. Ainda é a minha primeira vez vendo uma agulha tão longa. Ela inesperadamente tem 5 kun. O Duque Dragão Menshu repentinamente disse. Aquela criança, Tang San, realmente não é ruim. Não apenas talentoso, mas também sem nem um pouco de arrogância. Ele é uma rara pessoa talentosa. É uma pena que ele não concordou em se juntar ao nosso clã. Se não, antes de chegar aos 20, ele inevitavelmente seria capaz de levar o clã a novas alturas. Shao Tianxian suspirou levemente, dizendo: uma carpa dourada dentro de um lago. Ao encontrar tempestade se torna um dragão. Não é apenas o Tang San. Eu vi que todas aquelas crianças são muito impressionantes. Eu realmente não sei onde Zalvuji encontrou essas crianças incrivelmente talentosas. Eu ouvi Zalvuji dizer que elas parecem ser de uma tal academia Shiurek. Como é que eu nunca ouvi falar do nome dessa academia? Menshu disse. Isso tudo não tem importância. Embora os outros pareçam ser bons, eu sinto que comparados ao Tang San eles ainda são um tanto fracos. Iran, o que você acha do Tang San? Menhiram ficou distraído por um momento, uma luz cintilando em seus olhos. Finalmente ela não pode evitar falar. Ele é apenas uma criança madura. Relembrando o rosto solene do Tang San, ela não pode evitar adicionar. Ele realmente não parece ter apenas 12 anos de idade. Menshu disse sorrindo. Eu estou perguntando o que você pensa sobre ele. Menhira já tinha 16. A idade certa para o primeiro despertar do amor e com sua própria extraordinária astúcia. Ela entendeu um pouco do vago significado das palavras de seu avô. Vovô, você não está tentando forçar patos mandarins que não combinam. Está? Eu sou 3 anos mais velha do que ele. Como isso seria possível? Ela havia acabado de ter seu 16º aniversário e de fato era 3 anos mais velha que Tang San. Menshu gargalhou. Idade não é problema. Mulheres 3 anos mais velhas têm uma lajota dourada. O rosto charmoso de Menhir ancorou. Vovô. Você. Menshu disse. O que? Você não está interessada? Ainda acha que a aparência dele é muito comum? Menhir bufou, dizendo. Isso não tem a ver com dizer que ele é comum. Das roupas dele também se pode ver que ele não é uma criança de alguma família famosa. Eu realmente não entendo o porquê da velocidade de cultivação dele ainda ser tão rápida quando ele usa um espírito fraco como a grama azul prateada.
Menshu repreendeu. Menina! Quando foi que você se tornou uma pessoa que julga pela aparência? Aquela criança. Tan-san. Não pode ser tão simples quanto você diz. Como você pode saber que ele não vem de uma casa prestigiada? Grama azul prateada? Além disso, o que ele disse sobre armas ocultas? Essas coisas somadas são o suficiente para provar que essa criança é fora do comum. Men-Iran, vendo seu avô ficar um pouco irritado, não pode evitar mostrar a língua. Não fique irritado, vovô. Vamos falar sobre mais tarde. Nós não podemos dizer se vamos ou não encontrá-lo novamente no futuro. Menshu suspirou suavemente. As gerações mais novas vão fazer tudo certo por si mesmas. Nos seus próprios assuntos você faz suas próprias decisões. Porém, os velhos olhos de seu avô não são decorações. Na vida de uma pessoa, só há uma oportunidade. Possivelmente extremamente breve. Se não for capaz de agarrá-la, ela será completamente perdida. Shao Tianxian pegou a mão de Menshu. Está bem. Velho excêntrico. Não diga isso tão gravemente. O mais importante é primeiro ajudar a Ira a encontrar um terceiro anel de espírito adequado. Nós podemos conversar sobre outros problemas mais tarde. Assim que voltarmos, nós iremos primeiro procurar informações sobre essa academia Shurek. Asterisco, asterisco, asterisco. Os olhares do grupo da academia Shurek no momento já estavam preocupados. Cercado por todos eles. Sentado no meio com as pernas cruzadas, Tang-san já parecia estar em má forma. Completamente envolvido por uma camada de névoa vermelha clara. O vermelho da névoa não era realmente luz de poder espiritual, mas o sangue de Tang-san. Não muito tempo depois, junto de violentas flutuações de poder espiritual por todo o seu corpo, a pele de Tang-san começou a transbordar uma camada de finas gotas de sangue, junto do poder espiritual se elevando no ar. Isso se tornou esse tipo de névoa vermelha clara. As sobrancelhas de Tang-san estavam franzidas com força. Os lábios fechados fortemente. Seu corpo continuamente convulsionando violentamente. Somando as gotas de sangue vazando de sua pele. Era óbvio que atualmente ele estava sofrendo uma dor severa. Dentro da névoa, de tempos em tempos era transmitido o som de ossos estalando. Cada vez que isso acontecia deixava o cabelo das pessoas ao redor arrepiado. Mas aquele terceiro anel de espírito que devia emergir seguindo a absorção ainda não havia mostrado sua verdadeira natureza. Isso provava que Tang-san ainda não tinha conseguido absorver completamente o anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Daemubai perguntou preocupado a Zhao Wuji em voz baixa. Professor Zhao. Se isso continuar assim, eu temo que Tang-san vai estar em perigo. As sobrancelhas de Zhao Wuji estavam igualmente tensas. Eu sei. Mas no momento é ainda mais importante que nós não interrompamos. De outra forma o resultado será ainda mais severo. Agora nós só podemos assistir à força de vontade dele. Ele deve ser capaz de absorver a energia que esse anel de espírito concede. Porém a condição do corpo dele não está realmente excelente e a energia do anel de espírito da aranha demônio cara de homem é por si só excessivamente brutal. Sob esses tipos de circunstâncias, eu espero que Tang-san seja capaz de atravessar a passagem da montanha. Se não, apenas Tang-san conhecia a dor que ele estava atualmente aguentando. Por causa da energia do anel de espírito da aranha demônio cara de homem. Ele sentia como se todo o seu corpo fosse cortado por inúmeras lâminas afiadas. Não havia nenhum lugar em seus órgãos internos que não estivesse doendo.
A energia tirânica incessantemente rasgava seu corpo em pedaços, constantemente lhe causando dores extremas. Na verdade, havia um erro no que Zalvuji disse. Por aranha demônio cara de homem ser tão rara, mesmo para o grande mestre, ainda seria bem difícil determinar o tempo de cultivação dela. A maior quantidade de poder espiritual que um mestre dos espíritos é capaz de absorver com o terceiro anel de espírito é do nível de 1700 anos. Alcançando o quarto anel de espírito, eles são capazes de absorver anéis de espírito com aproximadamente 5.000 anos de cultivação. O limite de absorção para o quinto anel de espírito é de aproximadamente 12.000 anos. O limite de absorção para o sexto anel de espírito é de 20.000 anos. Para sétimo anel de espírito entre 30 e 50.000 anos. Determinado pelos diferentes atributos de cada mestre dos espíritos. Alcançando o oitavo anel de espírito. É possível absorver o anel de espírito de uma besta espiritual acima de 50.000 anos. Apenas no final nono anel de espírito há a possibilidade de absorver um anel de espírito de 100.000 anos. É claro que entre os mestres dos espíritos conhecidos, não houve ninguém que fosse capaz de absorver uma besta espiritual de 100.000 anos como seu último anel de espírito. Essa aranha demônio cara de homem que Tan-san matou atualmente já havia ultrapassado 2.000 anos. Embora houvesse sido apenas recentemente, ela ainda já excedia o limite do que Tan-san podia absorver para o seu terceiro anel de espírito. Essa também era a principal razão pela qual, embora o grande mestre soubesse do enorme benefício da aranha demônio cara de homem para a grama azul prateada, ele não permitiu que Tan-san procurasse por esse tipo de anel de espírito. Durante a luta, Tan-san simplesmente estimou a força atual da aranha demônio cara de homem. Mas ele negligenciou um ponto. Afinal, aquela aranha demônio cara de homem já havia sido ferida pelo Duque Dragão Menshu, com o tipo de força que Menshu tinha. As feridas que ele causou na aranha demônio cara de homem iriam naturalmente influenciar sua força substancialmente. As circunstâncias de Tang-san eram grandemente diferentes da maioria dos mestres dos espíritos. Por ele ter espíritos gêmeos, além de também cultivar a habilidade Céu Misterioso registrada no Registro dos Misteriosos Tesouros do Céu, a resistência do seu corpo era muito melhor do que a de uma pessoa comum. Normalmente, se fosse de qualquer besta espiritual comum, absorver uma de uns 2.000 anos para seu terceiro anel de espírito já não era um grande problema. Afinal, era nisso que seu corpo exibia sua vantagem. Mas essa aranha demônio cara de homem não podia ser apenas uma besta espiritual qualquer. Sua própria brutalidade e poder faziam seu anel de espírito também se tornar extremamente tirânico, somando ao corpo de Tan-san não estar em uma condição excelente. Ele imediatamente se afundou em uma grande crise. Se as circunstâncias de Tan-san pudessem ser calculadas, então ele só poderia obter um resultado no final. Seu corpo seria incapaz de tolerar o choque da energia da aranha demônio cara de homem, explodindo e morrendo. Afinal, aquela energia já excedia a quantidade que ele podia absorver. Mas algumas coisas não podem ser calculadas. Por exemplo, força de vontade e convicção. Quando sua força de vontade sozinha alcança certo grau, ou talvez possuir uma inigualavelmente teimosa convicção, frequentemente milagres poderiam ocorrer. O atual Tang-san, embora aguentando uma dor incomparável, no fundo de seu coração possuía uma convicção extremamente teimosa: salvar Xiao Wu. Contando com essa convicção, ele inabalavelmente suportou onda após onda de dor. Mesmo quando o sangue já vazava de todo o seu corpo, ele ainda aguentou a tirânica energia do anel de espírito da aranha demônio cara de homem. De certo ponto de vista,
Xiao ter sido capturada pelo macaco titã gigante ao contrário ajudou Tang San. Um anel de espírito ultrapassando o limite de absorção sem dúvida iria produzir uma grande crise. Mas se tivesse sucesso, os benefícios seriam igualmente enormes. As flutuações de energia tirânica não paravam de ficarem mais fortes. A névoa de sangue ao redor do corpo de Tang San também se tornou ainda mais distinta. Dentro da névoa de sangue, até mesmo um leve cheiro ruim já podia ser sentido. Mas não era possível saber se era devido às impurezas no corpo de Tang San ou ao veneno da aranha demônio cara de homem. De repente o eco de passos suaves chamou a atenção de Zhao Wuji. Quem? O olhar gelado de Zhao Wuji se virou naquela direção. Poder espiritual repentinamente se acumulando. Esse já era o momento mais crucial para Tang San. Ele não podia deixar nenhuma pessoa ou talvez besta espiritual atrapalhá-lo. Professor Zhao. Uma silhueta magra correu para fora da floresta. Vendo ela, não apenas Zhao Wuji ficou imóvel. Os outros também não puderam evitar encarar sem expressão. Inesperadamente quem de repente saiu correndo da floresta era Xiao Wu. No momento Xiao Wu tinha uma aparência um tanto miserável. Suas roupas estavam grandemente danificadas. A trança escorpião em sua cabeça também havia ficado desgrenhada. Mas suas feições estavam extremamente saudáveis. Comparado a antes. Aparentemente um pouco mais maduras. Xiao Wu. Você não morreu? Assim que Oscar disse isso ele percebeu que suas palavras eram um pouco desagradáveis. Xiao Wu replicou. Você esperava que eu morresse? O que é isso? Essa névoa. Céus. O que aconteceu com o pequeno San? Vendo Tang San dentro da névoa vermelha clara. O coração de Xiao Wu imediatamente ficou apertado. Se aproximando rapidamente. Ela havia sido carregada até ali pelo macaco titã gigante. Embora a área da grande floresta Estrela Dou fosse extensa. Se o rei da floresta, um macaco titã gigante, quisesse encontrar o grupo da Academia Shurek ali isso era muito fácil. Todas as bestas espirituais podiam ser seus olhos. Após Xiao Wu ser deixado nos arredores, o macaco titã gigante simplesmente se foi silenciosamente. Não o atrapalhe. Ele está absorvendo o terceiro anel de espírito. Zhao Wuji apressadamente parou Xiao Wu. Xiao Wu involuntariamente gritou. Mas como absorver o terceiro anel de espírito pôde deixá-lo assim? Virando sua cabeça para olhar para o cadáver da aranha demônio cara de homem ao lado. Ela entendeu mais ou menos. É uma aranha demônio cara de homem. Isso não é bom. A idade de cultivação dessa aranha demônio cara de homem excede 2000 anos. O grande mestre disse que o limite do terceiro anel de espírito de um mestre dos espíritos é de 1760 anos. Pequeno San. Ele. Zhao Wuji encarou sem reação. Como você sabe que essa aranha demônio cara de homem já tem 2000 anos de cultivação? Xiao Wu nisso percebeu o que ela deixou escapar. A cultivação da aranha demônio cara de homem pode ser vista pelo comprimento de suas pernas. Veja as pernas dessa aranha demônio cara de homem já ultrapassou 3 metros. Esse é o sinal de que sua idade de cultivação já excedeu 2000 anos. Não me digam que vocês todos não sabiam que a cultivação de bestas espirituais de 1000 anos vai gerar uma clara mudança a cada milênio passado?
Assim como bestas espirituais de 100 anos vão mudar a cada século cultivado e assim como bestas espirituais de 10.000 anos vão mudar de acordo com as dezenas de milhares de anos? Zhao Wuji disse um pouco impressionado. Eu realmente não entendo muito sobre isso. Eu não esperava que você tivesse tanto conhecimento a respeito de bestas espirituais. Xiao Wu disse. Isso tudo foi ensinado pelo grande mestre. Disfarçando os erros de sua boca por acreditar ao grande conhecedor dos espíritos. O grande mestre. Claramente foi um ótimo método. Como esperado. Ouvindo suas palavras, as dúvidas de todos foram sanadas. Zhao Wuji disse com um sorriso torto. O pequeno San já começou a absorver esse anel de espírito. Agora não há chance de pará-lo. Nós só podemos esperar que ele aguente o choque da energia do anel de espírito. Aguentando a travessia dessa montanha. Ó certo! Xiao Wu. Como você escapou da mão demoníaca do macaco titã gigante? Diga-nos primeiro o que aconteceu? Ela não podia dizer para eles que foi porque o macaco titã gigante Herming sentiu seu cheiro que ele especialmente veio para levá-la. Antes de voltar, Xiao naturalmente já havia pensado no que dizer. Ela primeiro olhou preocupada para Tang San e então explicou. Eu também não sei o que aconteceu. O macaco titã gigante me pegou e então correu para dentro da floresta. Antes que ele pudesse correr muito longe, pareceu que um rugido como se fosse de uma vaca ecoou de alguma direção. Aquele macaco titã gigante pareceu ficar bem nervoso e me jogou de lado. Após isso ele fugiu. Um rugido de vaca? Que vaca poderia deixar um macaco titã gigante nervoso? E depois? Zhao Wuji não pode evitar repreender. Nos olhos de Xiao Wu surgiu uma luz amedrontada. Quando aquele macaco titã gigante me jogou. Antes de ir embora ele soltou um uivo. Eu só senti como se o céu rodasse e a terra se revolvesse. Vertigem passando. Assim que eu acordei ele já não podia mais ser visto. A cena naquele momento era assustadora. Ao redor haviam pelo menos 10 bestas espirituais inconscientes por causa do choque. As mais fracas que foram diretamente chocadas sangraram pelo nariz e pela boca e morreram. Eu não sei se digo que minha sorte foi boa ou ruim. Mas eu repentinamente descobri que meu poder espiritual também havia atravessado para o 30º nível. Zhao Wuji ficou surpreso. O que? Você já alcançou o 30º nível? Quem é mais velho entre você e o Tang San? Xiao Wu disse. Eu sou alguns meses mais nova do que ele. Zhao Wuji ficou sem palavras por um momento. O recorde que Tang San havia acabado de estabelecer já havia sido alterado. Porém as palavras seguintes de Xiao Wu fizeram seus olhos se arregalarem ainda mais. Xiao Wu disse. Naquele momento eu estava bem assustada. Talvez a razão pela qual meu poder espiritual aumentou tenha sido porque a excitação externa foi muito grande. Aconteceu de eu descobrir uma besta espiritual de 1000 anos comparativamente adequada para mim entre aquelas que desmaiaram. Então eu a matei para obter meu 3º anel de espírito. Isso também? O gordo encarou Xiao Wu, mostrando uma expressão parecida com a de um gato cego para um rato morto. Xiao Wu mostrou uma expressão de ligeiro temor. Considere o meu destino excelente. Eu basicamente acreditei que iria morrer. Para que nenhuma das bestas espirituais ao redor acordasse e me atacasse. Eu não tive escolha a não ser matá-las. Após absorver o 3º anel de espírito eu recuperei minha força física. Então eu apenas andei na direção pela qual eu lembrava ter vindo. Após ouvir vozes vindas desse lado e chegar perto para olhar,
Eu finalmente encontrei vocês. Observação. O Kun é um sistema de medida desenvolvido pelos chineses para a localização de pontos de acupuntura. Ou seja, 5 Kun é igual a 16,67 centímetros.